Olá, estamos de volta com mais um Casa Científica, o podcast oficial da Santa Casa de Feira de Santana. Estou aqui com meu amigo Edival Gomes e hoje temos um tema extraordinário, que é fígado e álcool. Será que o álcool é o grande vilão da doença hepática? Em breve o convidado já está ali aguardando. Voltamos já. Estamos de volta com Casa Científica. Já estou aqui com meu amigo Edival Gomes. Boa noite, doutor Edival. Boa noite, Rodrigo. É um prazer estar aqui novamente com você no nosso podcast, a Casa Científica. Hoje nós estaremos aqui, Rodrigo, com um convidado sensacional, professor João Eduardo Pereira. João, como a gente costuma conversar nos corredores da Santa Casa, João que é um gastroenterologista, que é um hepatologista com mestrado convênio da UFBA com a França, né? Ele pode talvez até conversar um pouquinho sobre essa experiência da hepatologia na Europa e ele vai nos brindar com um bate-papo interessante, né? Álcool e fígado é uma coisa que está no dia a dia, a gente sempre ouve falar, os pacientes têm dúvidas, todos têm dúvidas. Eu acho que vai ser muito interessante para todos. Então, doutor João, boa noite. E de bate pronto, eu quero te fazer uma questão que todo mundo tem curiosidade. O álcool realmente é um vilão do fígado? Boa noite, amigos. É uma grande satisfação estar aqui, reunido com grandes profissionais e excelentes amigos, para conversar sobre um tema muito importante. Meu caro amigo Rodrigo, sim, é uma resposta que muitos não gostariam, mas, de fato, o álcool é o grande vilão das doenças hepáticas e a gente precisa se debruçar sobre esse importante assunto, porque é muito frequente as doenças hepáticas relacionadas ao álcool. A gente vive em um país, de um estado, né? Não só no país, mas um estado tropical, de sol. E é muito comum a bebida, faz parte culturalmente das nossas atividades sociais, né? Então, cerveja de dia, na praia, né? No sítio, vinho de noite, né? Às vezes tem uns que gostam de um uísque, tem outros que gostam de uma pinga, uma cachaça. Então, isso é uma coisa que é do nosso dia a dia, João. E, de certo modo, a gente fica um pouco preocupado, porque, por outro lado, a gente vê um grande contingente de pessoas adoecidas, né? Eu queria começar te perguntando o seguinte: existe dose segura de bebida alcoólica? Como é que a pessoa que agora está nos ouvindo, nos assistindo pelas redes sociais, como é que ela entende aquilo que ela está ingerindo como fator de risco? Um copo de vinho, uma lata de cerveja, uma dose de uísque. Ah, destrincha um pouco mais isso aí pra gente, João. Excelente pergunta, Edval. Olha, a toxicidade do álcool, ela está relacionada com alguns fatores. Os dois principais fatores é a quantidade ingerida e o tempo. Então, as pessoas que bebem grande quantidade de álcool por muito tempo são essas as pessoas que correm maior risco de vir a desenvolver em algum momento uma doença hepática. Não são todas as pessoas que desenvolvem doença hepática pelo consumo de álcool, apenas uma parte. E normalmente são as pessoas que têm um consumo maior por um tempo mais prolongado. Isso nós estamos falando para doenças do fígado. Nós não estamos aqui falando, isso não se aplica para a questão da embriaguez, né? Aquele consumo abusivo momentâneo do álcool. Né? Mas para a doença do fígado, é preciso que haja um consumo elevado, normalmente acima de 2 ou 3 doses por dia, em média, durante um tempo prolongado, 8 a 10 anos de um consumo como esse. Vale lembrar que a gente também pode dizer que assim, mas eu não bebo todo dia. Mas se você bebe uma grande quantidade aos finais de semana, se na média, essa média excede o equivalente a 2 ou 3 por dia, também é uma quantidade considerada perigosa caso você mantenha esse padrão de gestão durante muito tempo em sua vida. Agora, João, eu fico ouvindo muitas vezes que existe uma relação entre bebidas de homem e bebida de mulher. É a mesma coisa? A mulher tem algo que se difere do homem com relação
as questões biológicas que fazem com que, não uma embriaguez aguda, como você falou, mas que fazem com que o homem possa ter mais doença, ou a mulher possa ter uma doença com a maior ou menor quantidade de álcool? Existe diferença de sexo com relação a isso? Sim, sim. Importante questionamento. O metabolismo do álcool pela mulher é diferente do metabolismo do álcool pelo homem. Então, as mulheres elas são mais sensíveis ao álcool. Elas precisam, em média, da metade da dose para fazer uma lesão equivalente. Então, a dose considerada perigosa para o sexo masculino é, como eu falei, em média 3 doses por dia. Para a mulher, isso cai pela metade. Então é preciso muita atenção, porque hoje a gente vê nas redes sociais, houve um aumento de consumo de bebidas alcoólicas pelo sexo feminino, pelas mulheres. E isso nos causa alguma preocupação, porque a dose tóxica para a mulher é a metade da dose tóxica para o homem. Então é importante que se tenha muita atenção nisso. Culturalmente, a gente sabe que os homens costumam beber mais e numa maior frequência, mas, por outro lado, a dose para a mulher é menor. Então é preciso ter muita atenção com isso. João, me parece, então, ao você dizer que 2 doses já seria algo assim relevante, me ocorre duas coisas. Primeiro que 2 doses, se considerarmos 2 latas, seriam 15 latas 15 latinhas numa semana, Uhum, talvez não seja alguma coisa assim excepcional. uhum, Então talvez seja relativamente comum. O que dá um certo receio, né, Rodrigo, de repente esse risco de doença hepática alcoólica ser alguma coisa muito mais frequente, uhum, ou o risco, pelo menos, ser muito mais frequente do que a gente imagina, né? Também, de outra forma, assim, outros fatores de risco, a gente considera que não há uma dose onde você fala, até aqui eu estou seguro. uhum. Como o João mesmo chamou a atenção, eu quero que você me confirme se é isso mesmo, João. Você fala, em média, são 2 ou 3 doses. Mas me ocorre que, de repente, não existe uma dose segura. Assim como uma pessoa pode ser duas, pode ser que aquele indivíduo, uma só, já seja suficiente para causar lesão. Não é? Esse é um primeiro aspecto que você comentasse, se isso que eu estou falando faz sentido. Se não há uma dose assim, absolutamente segura a partir do qual o risco surja. E segundo, que é uma curiosidade minha, é a associação de bebidas. Então, será que a pessoa cerveja, aí toma um pouco de uísque, toma um pouco de. Essas coisas. Uhum. Isso aumenta o risco, João? Olha, é muito pertinente essa sua observação, Edival, porque quando a gente fala número de doses, é em média, para que as pessoas possam ter um norte, não é? Mas quando nós vamos avaliar estudos científicos, o que a gente sabe que é a quantidade de bebida em gramas, não é? Então a gente tem aí para um homem a dose tóxica é acima de 60 gramas em média dia. Para a mulher, a metade disso. Os estudos mostram que quem bebe menos do que 20 gramas de álcool, em média, por dia, tem baixíssimo risco de ter. 20 gramas é menos do que uma latinha. Então, as pessoas que têm um consumo baixo ou moderado de álcool, essas pessoas têm um risco muito baixo de virem a desenvolver doença hepática do fígado, não é? Já as pessoas que excedem essa dose aí elas começam proporcionalmente a aumentar seu risco, tá? E é importante pontuar que quando nós falamos aqui em doses, a gente está falando de maneira geral, mas as diversas bebidas alcoólicas têm gradação diferente, tem quantidade de álcool diferente cada uma. Então, por exemplo, a cerveja tem em média 5% de álcool. Já o uísque tem 40%, os destilados são em média 40%, né? Os vinhos são em média de 12 a 14%. Então, muda a quantidade de álcool pelo tipo de bebida. É preciso uma quantidade muito maior de cerveja para atingir a dose tóxica do que de uísque para se atingir a dose tóxica. Então, isso de fato muda. A questão de misturar tem muito mais a ver com embriaguez aguda do que propriamente com lesão hepática crônica. Embora existam estudos que mostram que há maior risco com destilados do que com outros tipos de bebida. Uma curiosidade grande, João, é quando a gente fala doença do fígado, doença hepática, a gente envolve uma série de doenças, de patologia, né? O que que seria essa doença no fígado? É a gordura no fígado? É uma cirrose? É uma hepatite? Há quem diga que o câncer
do fígado estaria associado também à doença alcoólica. O que que seria essa doença do fígado relacionada ao álcool? Só para que a gente possa, e nossos ouvintes e telespectadores possam entender exatamente o que a gente está falando. É a famosa gordura no fígado? Essa é a pergunta. Olha, Rodrigo, aproveitando essa pergunta, a gente precisa esclarecer que quando a gente usa esse termo, doença alcoólica do fígado, a gente está falando sobre uma gama de situações que vão desde a esteatose, que é a deposição de gordura no fígado, até a cirrose, que é a fibrose no fígado, quando o fígado perde sua função por completo. Quando você começa a ter a lesão no fígado, consumo inicial, lá no início do quadro, normalmente ela é caracterizada pela deposição de gordura. Se o indivíduo continua se expondo, continua bebendo em quantidades elevadas continuamente, a gente passa a ter um novo passo nesse processo, que além da esteatose vem a inflamação, que aí a gente chama de esteatohepatite, que é uma hepatite por gordura, não é? E nesse caso existem vários tipos de esteatohepatite, mas a gente está falando aqui especificamente na alcoólica, que é a mais comum, inclusive. Se essa agressão ao fígado, essa dose tóxica de álcool, essa dose elevada de álcool, permanece ainda, ele vai para uma segunda etapa, uma terceira etapa, melhor dizendo, que é a deposição de fibrose no fígado. Então você vai ter um esteatohepatite com fibrose. E se você continuar nesse processo, essa fibrose ela vai se estender até formar as cirroses, que é a formação de nódulos no fígado, onde os hepatócitos, que são as células hepáticas, elas estão completamente envoltas pela fibrose, que é como se fosse uma cicatriz. E a gente sabe que uma cicatriz na pele é um tecido que ele só tem função de ligar a pele, mas ele não tem outras propriedades funcionais, não é? No fígado é a mesma coisa. Se ele vai sendo agredido com o tempo, o tecido hepático, que é composto pelos hepatócitos, vai sendo perdido e vai sendo formada uma fibrose ali naquele local. Essa fibrose ela não tem função a não ser conexão. Então você começa a perder a função do fígado, começa a deixar de desenvolver a função que deveria estar desenvolvendo. Então, quando nós falamos de doença alcoólica do fígado, tem um espectro inicial, que é a esteatose, passa pela esteatohepatite, pela fibrose e, por final, a evolução da fibrose, a cirrose. E no meio disso aí tudo, ainda tem uma variação colateral chamada hepatite alcoólica, que é quando no meio desse processo todo você tem uma elevação aguda da ingestão de álcool, com digamos assim, uma intensificação da lesão que forma um processo agudizado naquele processo crônico e aquilo ali pode causar uma descompensação, acelerar o processo de descompensação. Então, a doença hepática alcoólica, respondendo à sua indagação, que é muito pertinente, ela tem um espectro, desde algo leve, mas que se não der a devida atenção, ela pode evoluir até o estágio final, que é a cirrose, e para além da cirrose, o carcinoma hepatocelular, que é o tumor maligno do fígado, e que está relacionado com o processo final de doença hepática, está relacionado com a fibrose. Né? Ô, João, aí eu imagino que a gente tenha duas pessoas, dois tipos de pessoas que podem estar nos ouvindo, né? A gente tem aquela pessoa que é um consumidor eventual, social, digamos assim, né, do álcool, e de repente nós temos algumas pessoas que podem estar nos ouvindo e que é digamos assim, um bebedor mais contumaz, mais regular de álcool, né? Uhum. E naturalmente até naquele que é mais eventual, que de repente toma um chopp, uma cerveja, né? Uhum. Ou naquele que já faz isso com mais frequência, uma preocupação é: será que eu tenho alguma dessas, Uhum. digamos assim, manifestações de comprometimento do fígado e tal? A pergunta é assim: o que que um indivíduo precisa fazer para diagnosticar uma doença como essa? A partir de quando é que uma pessoa precisa fazer uma avaliação do fígado, por exemplo, que é algo que a gente não fala muito, né, Rodrigo? A gente Uhum. fala do check-up cardiovascular, a gente fala de outras coisas, mas realmente eu não costumo ouvir assim o check-up gastrointestinal, o check-up hepático.
E eu queria que você me dissesse assim, qual é a recomendação para as pessoas que são bebedores eventuais e para Uhum, aqueles que eventualmente estão nos ouvindo e nos assistindo e uhum. que fazem uso com mais regularidade? Quando começar a fazer avaliação? O que que deve ser feito? Quais são os exames? Dá para diagnosticar de uma forma precoce? Fale um pouco sobre isso, João, para gente. Isso é muito importante, Adival, que os médicos, os clínicos, as pessoas que atuam nos programas de estratégia de saúde da família, que são a primeira linha de ação, eles estejam atentos a isso. Porque é muito difícil a autopercepção de consumo abusivo do álcool ou de qualquer outra substância. É muito difícil que uma pessoa se auto-reconheça como uso abusivo. Normalmente, quem reconhece isso é algum familiar, algum amigo que chega: olha, rapaz, você está passando um pouquinho. Muitas vezes isso é identificado em exames de rotina para outros motivos, ou exames periódicos do trabalho que identificam alterações das enzimas hepáticas ou no ultrassom, e aí o paciente acaba sendo encaminhado. Mas, de maneira geral, é muito importante que as pessoas se autopoliciem, seus familiares e, sobretudo, os médicos que atuam na primeira linha de cuidado, eles vigiem, fiquem atentos para sinais indicativos de possível consumo excessivo de bebida alcoólica. A gente sabe, como o Rodrigo falou aqui no início do nosso quadro, que existe uma questão cultural, não é? Do consumo de álcool. Não, e não é de agora, desde os primórdios da sociedade, não é? O consumo do álcool faz parte da interação social. Os estudos mostram que consumos baixos de bebida alcoólica, pessoas que bebem menos dessa famosa uma dose aí por dia, elas têm baixíssimo risco e têm uma taxa de mortalidade semelhante a quem não bebe nada, não é? Demonstrando que baixas doses de álcool, elas não são necessariamente perigosas, não é, para a doença hepática. Mas quando você eleva isso, é que passa a ter. Então, é importante que na sua anamnese, na história acolhida, o médico atente para essa possibilidade, que é algo muito frequente. Então, quando a gente pergunta lá se a pessoa bebe, não podemos nos contentar com a simples resposta: "Não, não bebo, doutor". É preciso que você vá um pouquinho mais fundo, que você procure saber o padrão de consumo de bebida, quantas doses, qual a frequência, quanto tempo. E se o clínico identifica ali que aquele padrão é um padrão que foge a algo que a gente possa caracterizar como baixo consumo, ele deve suspeitar da possibilidade e estar atento a isso e, sim, se ele achar que tem critérios, ele vai fazer uma avaliação inicial com ultrassom, com as enzimas hepáticas, para a gente poder ver se tem algum tipo de lesão ou não. E sempre orientando as pessoas. Enzima hepática que você fala é um exame de sangue? Um Exame exame de de sangue, não é sangue, isso? exatamente, o exame de sangue, perfeito. É importante que o médico nunca perca a oportunidade de orientar seus pacientes. Né? Por quê? Porque lembra que eu falei da esteatose, que depois vira esteatohepatite? Pois bem, se você reduz o consumo ou para, a lesão pode regredir. Quando você chega na cirrose, não, ela não regride mais. Mas se você não chegou na cirrose e você diminui seu padrão de consumo, ou mesmo fica abstinente, você para, essa lesão pode regredir. Então é muito importante que o clínico esteja atento a isso, para poder orientar: olha, você está no nível inicial, se você parar por aqui agora ou reduzir, você consegue barrar o processo. Mas se você continuar, daqui a 10 anos, quando tiver instalado lá a cirrose, você já não vai conseguir regredir, não é? Porque já está instalado um processo muito avançado. Então, é importante que todo clínico, sobre aquele, porque nós hepatologistas, as pessoas que atuam em nível terciário, ele já recebe o paciente com a doença hepática instalada, com a cirrose instalada. Então, a gente vai fazer medidas mitigatórias, mas que não são medidas que vão sanear e resolver, né, o problema como um todo. Por isso, é fundamental que os médicos da primeira linha de ação, as estratégias de saúde da família, as unidades básicas de família, estejam atentos para esse problema, façam um inquérito sobre a possibilidade de uso abusivo, porque nenhum paciente vai se autodeclarar. Nós é que temos que perceber isso e às vezes o familiar pode nos trazer informação muito importante. Eu fico muito feliz quando eu ouço isso, que nós estamos aqui ouvindo o doutor Edival,
um especialista, um gastroenterologista com área de atuação em patologia, dizendo o seguinte: nós precisamos fortalecer a atenção primária à saúde. Os médicos da primeira linha de cuidado precisam ser, obviamente, bem capacitados, ter uma formação sólida, para que a gente evite que essa pessoa tenha uma doença grave e necessariamente vá para uma unidade de média e alta complexidade, tratar, por exemplo, um hepatocarcinoma hepático, que poderia ter sido prevenido com mudanças comportamentais. E isso chama atenção para a gente que trabalha na gestão. O Dr. João também é gerente médico lá do nosso hospital, Dom Pedro de Alcântara. Chama atenção para uma coisa que é extremamente importante. Quando a gente pensa em câncer, a gente pensa que é algo genético, a gente pensa que foi algo que a pessoa nasceu com determinada predisposição. Há isso também. Mas o que a gente tem visto hoje em dia, e não é diferente quando ele fala de câncer relacionado ao álcool, que tem muito mais a ver com o seu estilo de vida, com o que você fez com a vida que lhe foi dada, do que necessariamente do que você carrega na sua genética. Então, muitos cânceres de fígado, muitas doenças hepáticas, como a hepatocarcinoma, poderiam ter sido evitadas se o consumo de álcool não fosse tão abusivo como é na nossa sociedade contemporânea. Eu não estou falando só do Brasil, a gente sabe, o Dr. João pode até contar aí como curiosidade mais para frente como ela na França, a gente sabe que é cultural, muitas vezes até na hora do almoço, tomam um vinho, eles consideram ali como parte do alimento, mas essa reflexão, doutor João, é muito importante para que a gente mostre que a atenção primária à saúde, em especial, é extremamente importante para compor um sistema de saúde tão robusto como o SUS, que é generoso, né? Porque ele é integral, ele é universal, para 220 milhões de pessoas que aqui moram e as que visitam também. Então a gente precisa fortalecer a atenção primária nas doenças que são de competência e resolução na atenção primária, porque também a gente evita que as doenças progridam e tenham necessariamente pressione essa atenção secundária, e também nessa questão relacionada à importância dos hábitos de vida nas doenças que a gente acha que foi mero acaso. Então, muitas vezes não é o acaso, muitas vezes somos nós que não nos atentamos para como o nosso estilo de vida é importante no processo de saúde e doença. Então, você aí que também é gestor, sabe que muitas vezes um programa como esse, por isso da importância, Edivaldo, a gente estar batendo esse papo, que a gente está alertando a população de que a gente, não 100%, mas em grande parte, tem o poder de fazer com que a gente tenha mais qualidade de vida e mais saúde, a depender das nossas escolhas. Seria isso mesmo, doutor João? Perfeita colocação, doutor Rodrigo. Eu aproveito aqui para parabenizar essa iniciativa do Santa Casa Científica, porque essa segue uma linha determinada, não é, pela nossa liderança, doutor Rodrigo, Edival, e a nossa Santa Casa, para além das atividades de atenção à saúde, ela estende suas asas de maneira muito forte agora também para a educação. Nós temos lá internos de medicina e residentes, e é dentro dessa perspectiva de atenção e cuidado integral que eles são treinados. Não é? Então, mesmo nós estando num hospital terciário, como estamos, de alta complexidade, nós não descuidamos no treinamento lá dos alunos que passam sob nossa supervisão, de focarmos ali o que é realmente importante que eles fixem para que eles saiam dali profissionais competentes, técnica e eticamente, e com a visão não focada em pontos, mas uma visão completa, né, da saúde do ser humano. Isso é muito importante no caso do álcool, que tem questões sociais, socioculturais. Isso é muito importante. E se o médico não tiver habilidade, ele não consegue adentrar isso e ele perde a oportunidade de orientar a pessoa adequadamente. E isso vai ter impacto lá na frente. O senhor, doutor Rodrigo, sabe, doutor Edival sabe, como gestor, que é muito, muito mais impactante para o sistema de saúde ter que tratar um carcinoma hepatocelular, como fazemos lá na nossa Unacom, né, do que a orientar um paciente na unidade básica de saúde e assim evitarmos isso. Isso é bom para o paciente que evita ter uma doença e isso é bom para o sistema de saúde que fica um sistema de saúde mais eficaz e menos custoso para a sociedade.
Então, é algo que só temos a ganhar, essa educação que a gente faz lá, e eu entendo esse podcast como uma das ferramentas educacionais que a Santa Casa lança mão, né, dentre diversas outras estratégias que ela tem, para que a gente possa atingir nosso objetivo, que é saúde integral para a população. E no aspecto da doença alcoólica é algo muito complexo, é algo que demanda realmente. Eu digo que o hepatologista é a cereja do bolo. É o mais desnecessário na condução. Os clínicos é que são a atração principal, porque são eles que têm o poder de identificar o paciente no seu estágio inicial e, por meio de uma boa orientação médica, intervir na evolução da doença. E por isso a gente tem esse cuidado, que é um cuidado que a Santa Casa tem na formação médica de todos aqueles que estão circulando lá no nosso ambiente. Professor, a gente tem. Vamos chegando a um momento onde a gente discute as questões mais de prevenção, mais desse, coroar essa temática, que é um tema muito importante. E eu tenho a ideia da gente não estimular o consumo de bebida, né? Então eu costumo dizer, Rodrigo, assim, olha, a gente tá numa mesa e de repente a gente se encontra, a gente vai comer uma pizza, é uma comemoração do hospital, comemoração da família, né? E às vezes tem aquela brincadeira, né, rapaz, você não vai beber. Uhum. Eu acho que isso é um estímulo ruim para as pessoas, né? Então eu sempre brinco, rapaz, ó, se ele não bebe, não estimule, deixe ele tá bem. Então, às vezes, a gente tem um hábito de estimular aquela pessoa que não bebe para beber. Não faça isso, eu acho que isso não vai ajudar em nada. Né, Olha, João? O que você acha? olha, eu acho que você foi perfeito em sua colocação, porque antes da doença hepática vem a questão do sofrimento psíquico. Sim. Muitas pessoas que fazem consumo, e normalmente é o que acontece, elas estão em sofrimento psíquico. As pessoas que fazem um consumo muito elevado de qualquer substância, inclusive do álcool, às vezes aquilo é um refúgio. Então, não estimulem, porque tudo que aquela pessoa precisa, menos precisa, é de alguém dando reforço positivo para algo que ela, em tese, deveria estar contando com o apoio. E ninguém sai da bebida alcoólica sozinho. É preciso toda uma rede de proteção, toda uma rede de ação familiar, amigos, trabalho, para que aquela pessoa possa mudar o seu padrão de consumo. A dependência é muito difícil, né, João? Muito De difícil. lidar. Muito difícil. A gente vê isso. A dependência de qualquer substância, para o álcool não é diferente, destrói famílias, carreiras, pessoas. E realmente nós não devemos dar reforço positivo para a pessoa, para ninguém, sobretudo para pessoas que a gente identifica que já estão num padrão que é um padrão perigoso, que é um padrão que chama a atenção. Bom, doutor Edivaldo, doutor João, como tudo que é bom dura pouco, eu vou dar uma notícia que não é muito boa. Nós estamos encaminhando aqui para finalizar esse podcast. Eu sei que se a gente deixasse aqui, passaríamos horas e horas conversando, porque o tema é importante, o nosso entrevistado também tem muita coisa, muito caldo aí, para além de técnico cultural, mas vamos precisar aí encaminhar para a finalização, por conta do tempo. Então, gostaria, doutor Edivaldo, que você fizesse aí, junto com o nosso entrevistado, as considerações finais, para que a gente pudesse seguir para o encerramento. Bem, eu parabenizo, em nome de Rodrigo, a Santa Casa Iniciativa, por esse tema, essa temática. É uma temática muito importante para a nossa sociedade, né? Os efeitos do álcool sobre o fígado. Mas a gente acabou trabalhando um pouquinho de várias coisas, né? Acho que ficou uma mensagem positiva, dizendo que o álcool deve ser, um tipo de substância que pode trazer inúmeros males. E isso acho que ficou bem claro na nossa conversa. Agradecer ao professor João que integra a Santa Casa hoje, é um grande nome, né? Ajuda a coordenar a residência médica, está na gerência médica, uma pessoa com grande capacidade. Uma honra para a gente tê-lo conosco, João, uma honra também tê-lo aqui na Casa Científica hoje. Bom, eu agradeço a oportunidade. O trabalho na Santa Casa, eu acho que ele reúne tudo que um profissional gostaria de ter, né? Uma equipe qualificada, um ambiente harmônico e, sobretudo, um propósito
propósito de entregar saúde de qualidade para a população. Então, foi uma grande honra ter sido convidado para integrar esse time e, com certeza, nós teremos vários trabalhos que vão resultar no propósito da Santa Casa, não é? Que é ajudar o desenvolvimento da saúde da região. E para mim tem sido uma honra participar disso, eu agradeço a oportunidade e sempre estarei disponível aí. Finalizamos mais um Casa Científica. Toda quinta-feira, um novo episódio. Siga as nossas redes sociais, @SantaCasaFSA. Este episódio estará no Spotify, como Casa Científica, e no nosso canal no YouTube, também Santa Casa de Feira de Santana. Até a próxima.